Fala corretor, fala corretora! Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do curso gratuito Máquina de Vender Imóveis 2.0 versão Turbo. Se você chegou até aqui, já percebeu que isso aqui não é só mais um curso gratuito, é uma virada de chave. Eu sou a Cacá Rivas, construtora e especialista em ajudar corretores a venderem até 3 vezes mais imóveis dentro de 30 dias. Isso com previsibilidade, autoridade e consistência. E nesta aula de hoje, a gente vai tratar de tema muito diferente. As perguntas que todo corretor carrega por dentro, mas que ninguém responde com a verdade. Porque se nas aulas anteriores você entendeu o que está te travando e descobriu o caminho certo para vender com mais estratégia, hoje a gente vai falar sobre o que ainda está te impedindo de agir. Agora, antes da gente seguir, deixa eu te falar aqui algo com muita sinceridade. Sério, presta atenção, vem cá, vem cá. Pode até parecer que dá para entender tudo só assistindo esta terceira aula, mas esse é o pensamento da maioria, que fica pulando etapas. E isso mantém a maioria, os corretores, presos no mesmo resultado, isso há anos. Por isso, se você ainda não assistiu a aula 1, onde eu revelei os 3 erros mais perigosos que estão travando suas vendas, erros que você pode estar cometendo todo santo dia, achando que está fazendo tudo certo, para tudo. Para tudo agora, assiste a aula 1 primeiro e depois volta aqui. E se você também não assistiu a aula 2, onde eu te mostrei o caminho certo, método validado, que tem feito corretores comuns venderem com previsibilidade e consistência, volta lá também, tá? Assiste também. Por quê? Porque essas aulas foram pensadas como uma sequência lógica, tipo uma série de Netflix. Ou seja, não dá para começar pelo episódio 3 e achar que entendeu tudo. Se você realmente está comprometido, comprometida em vender 3 vezes mais imóveis, assiste na ordem certa, vai por mim, segue. Então, se você pulou alguma aula, esta é a hora de fazer diferente, fazer o certo. Assiste as aulas anteriores, aí depois volta para cá, beleza? Agora, se você já viu tudo até aqui, se prepara, porque esta terceira aula é o que separa corretores esquecidos dos corretores desejados. É aqui que você decide continuar entre os 95% que correm atrás ou se para o seleto grupo dos 5% que são procurados, lembrados e valorizados. Deixa eu dizer aqui mais uma coisa, tá? Do fundo do coração. Você não está aqui por acaso. Se você está ouvindo isso aqui agora, talvez seja a sua última chance de virar o jogo antes de pensar em desistir da profissão. Então, fecha todas as outras abas, aplicativos, se concentra aqui, foco. Antes da gente entrar nas perguntas, deixa eu te mostrar uma coisa importante, tá? Este movimento que você está participando aqui, ele não é pequeno. Nos últimos dias, mais de 2.000 corretores se inscreveram neste curso gratuito. E só na primeira aula, mais de 1.500 corretores assistiram do começo ao fim. A repercussão foi tão grande, que o meu direct lotou. Foram centenas de mensagens, comentários, perguntas, estou até rouca, agradecimentos, e eu fiz questão de ler tudo. Inclusive, respondi pessoalmente todos eles, eu mesmo. Agora, se eu ainda não te respondi, aguarda que eu vou responder, porque realmente foram muitos, mas eu respondo todo mundo. E é por isso que eu tô aqui hoje com ainda mais energia, porque eu vi o impacto real que essas aulas estão gerando na vida de gente que até dias atrás estava pensando literalmente em desistir. Eu quero até ler alguns comentários aqui que me marcaram. Vem cá, chega aqui, ó. Kaká, parecia que você estava descrevendo minha rotina inteira. Eu chorei depois da aula 1. Forte, né? Outra. Faz tempo que eu não acreditava mais em mim, mas alguma coisa em você me fez querer tentar de novo. E tamo junto? Tamo junto nessa. Ó, depois da aula de ontem, consegui conversar com o cliente de um jeito diferente. E hoje ele fechou. É sobre isso. Bora lá. Sou corretor há 10 anos e nunca tinha parado para pensar desse jeito. Pela primeira vez, parece que alguém realmente entende o que a gente vive. Claro, assim como você, eu sou do mercado imobiliário. Eu não sou alguém que fala de marketing genérico. Eu sou do marketing imobiliário, eu sou construtora. Também sou do seu ramo. Então, ó, se você mandou mensagem, comentou, participou, o meu muito obrigada. O que está acontecendo aqui é uma virada de chave
coletiva. Corretores do Brasil inteiro, quiçá do mundo, percebendo que existe um jeito novo de viver da profissão com mais resultado, mais dignidade e mais orgulho. Sim, eu tenho pessoas aqui de Portugal, Estados Unidos, Japão. Você está entrando numa nova era do corretor de imóveis. E esses comentários provam isso. E ó, se você está aqui agora, é porque você também faz parte disso. Você está ouvindo com atenção, eu sei disso. Sabe por quê? Porque no fundo, você sabe que você está perto de algo grande. E você está certo, tá? E agora sim, vamos para as perguntas que estão te travando aí por dentro. Aquelas perguntas silenciosas. E aquelas perguntas que ninguém te responde com sinceridade. E você paralisa. É como se você estivesse tentando viver aí no freio de mão, tá? A vida trava, as vendas emperram. E você sabe disso. Mesmo que nunca tenha dito isso em voz alta, mas você sabe. E é isso que a gente vai começar a destravar agora. E eu quero começar com uma, que é um soco, um soco no estômago de um monte de gente. Que é, como eu faço para vender todo mês? Com previsibilidade, sem depender só de indicação. Essa pergunta, ela não é técnica, tá? Ela é sobre liberdade. Porque, no fundo, vender todo mês com consistência é o que separa o corretor que sobrevive do corretor que vive bem da profissão. E a resposta para isso não é sorte, não é dom, não é milagre, é método. Vender todo mês exige 3 coisinhas aqui que o mercado tradicional não ensina. E o primeiro é a atração certa. Você precisa atrair o cliente certo e não qualquer um. Cliente que chega sabendo quem você é, respeitando o seu trabalho e aberto para conversa, para comprar. O segundo é o posicionamento que gera confiança. O cliente precisa perceber você como referência antes mesmo de te chamar no WhatsApp. É isso que acontece quando você se comunica com clareza, verdade e intenção. E o terceiro é o funil de vendas com estrutura. Você precisa ter um processo que transforma atenção em visita e depois visita em venda. Sem depender do se aparecer algo, do vou te avisar se entrar outro, ou vou ver e te retorno. E o único caminho para isso é parar de vender do jeito que sempre fizeram e começar agora a vender do jeito certo. Dentro do método Rivas, você aprende exatamente como fazer isso. Como criar conteúdo que atrai e posiciona, como montar campanhas que geram conversa real e não só clique, como conduzir o cliente com inteligência e não no improviso. Você aprende a montar seu próprio sistema de vendas, onde você não depende de indicação para vender, porque o cliente certo passa a vir até você. E sabe o que é o mais bonito disso tudo? Vou te falar. É quando você tem essa estrutura que eu estou te falando aqui, você para de correr atrás. Você para de se sentir ansioso a cada mês. Você entra num ciclo de previsibilidade, segurança e orgulho de vestir o crachá de corretor. Porque vender todo mês não é exceção, não é para ser exceção. É só o resultado natural de quem tem estrutura de verdade. E talvez agora você esteja vivendo exatamente o que aconteceu com centenas de alunos. O clique mental. Aquele momento em que tudo que estava nebuloso se alinha. E você pensa, era isso que faltava. Se for esse o caso, fique comigo. Porque na próxima pergunta, a gente vai encarar de frente um dos maiores vilões da atualidade. Que é, o mercado está parado, os juros estão altos, os bancos não estão liberando financiamento. Será que ainda dá para vender assim? Já falou isso, né? Essa pergunta vem carregada de frustração. E muitas vezes de desistência disfarçada. Porque parece que tudo está contra você, né? Deixa eu te contar aqui uma verdade que talvez ninguém teve coragem de dizer. O mercado não parou. O que parou foi a sua estratégia. Desculpa, mas estou sendo sincera. Enquanto alguns dizem que está difícil, outros estão vendendo. É ou não é? Enquanto alguns culpam os juros, estão subindo, outros estão fechando com os clientes certos. E por quê? Porque quem tem método se adapta. Quem tem posicionamento se diferencia. E principalmente, quem entendeu o novo jogo não depende mais só de financiamento, de juros, de plantão, de sorte. Você cresceu ouvindo que tudo era questão de momento, que mercado bom vendia sozinho e que o mercado ruim era rezar para aparecer cliente. Deixa eu te contar o que eu vejo todo santo dia. Corretor de cidade pequena vendendo todo mês. Gente com imóvel do Minha Casa Minha Vida batendo meta, ganhando muita grana vendendo na escala. Corretoras de alto padrão,
comissões altíssimas e com poucos leads, mas leads qualificados. O que essas pessoas têm em comum? Estratégia, posicionamento e método. Porque quando o mercado aperta, o corretor comum, ele fica lá sentindo medo. Mas o corretor posicionado, aí é que ele cresce. É na crise que alguns crescem, lembra? É como dizem por aí, quando a vida te dá limões, quem tem método faz uma limonada e gourmet, cobra mais caro e ainda fideliza o cliente. Você pode continuar aí dizendo aí que o mercado tá ruim, ou pode ser o corretor, a corretora que mostra para o mercado que ainda tem muito espaço para quem faz do jeito certo. E isso aí vai nos levar à terceira pergunta mais feita durante este evento, que é o seguinte, tá? Ah, eu já estudei muita coisa, mas continuo sem vender. Por quê? Essa pergunta dói, né? Sabe por quê? Porque lá atrás dela tem uma sensação de injustiça. Porque teve esforço, teve investimento, teve noite assistindo aula, tem curso aí que te prometeu tudo, entregou quase nada. E a verdade é que você não está sozinho. Tem muito corretor bom por aí que já estudou técnica de venda, tráfego pago, redes sociais, atendimento e mesmo assim não vende. E a culpa não é do conteúdo. O problema é que te deram a ferramenta, mas sem te mostrar a planta. Te entregaram um pedaço sem um mapa completo. É como se você tivesse com várias peças soltas de um quebra-cabeça. Só que ninguém nunca te mostrou a imagem da caixa. Você fica lá girando, girando, tentando encaixar, mas nunca vê o desenho inteiro. É isso que acontece quando você estuda muito, mas não tem método. Ou seja, você aprende o que fazer, mas nunca entende quando fazer, como fazer, em qual ordem aplicar. Sem ordem, tudo vira o quê? Uma confusão. Você até sabe gravar story, mas não sabe conectar com venda. Você até sabe o que é tráfego, mas não sabe criar desejo antes do clique. Você sabe responder um lead, mas não sabe qual momento ele está na jornada. E aí, cada tentativa vira uma frustração. Mas deixa eu te dizer aqui uma verdade. Nada do que você aprendeu foi perdido, porque todo conhecimento que você tem pode ser usado, desde que encaixado na estrutura certa. E é exatamente isso que você está começando a enxergar agora. O problema nunca foi você. O problema foi que você estudou demais, mas sem ter direção. E agora com clareza, com método, com mapa, aí tudo começa a fazer sentido. E aí acontece o que eu vejo acontecer todos os dias. Corretores que dizem, eu já tinha feito de tudo, mas só agora comecei a vender de verdade. Talvez essa seja a sua hora também. Porque agora você tem um caminho completo. E tudo que você aprendeu até aqui, finalmente tem onde encaixar. Sem método, até a melhor estratégia parece falha. Com método, até o básico vira venda. E agora que você está entendendo que precisa de um método, claro, deixa eu falar aqui a próxima pergunta, que sem dúvidas é o calcanhar de Aquiles de todos os corretores, que é o seguinte: tenho vergonha de gravar vídeo, não sei editar, não sou bom com redes sociais, será que esse método é para mim mesmo? Essa é uma das maiores objeções, a mais comum. E vamos lá, no fundo, o que você está dizendo aí não é só não sei gravar. Você está falando aí o seguinte: eu tenho medo de me expor, eu não quero parecer ridículo, não quero parecer blogueirinho, eu tenho vergonha de não saber fazer bonito. E deixa eu te falar uma coisa com verdade. Você não precisa fazer bonito. Você precisa fazer sentido. Também não é a edição que gera venda, é a conexão. Não é lá a música de fundo, em alta, que convence, não é isso não. É a sua presença, a sua intenção, a sua forma de mostrar que você entende de verdade o que o cliente sente. Corretores que vendem 3 vezes mais do que a média, eles não são os que dançam, não são os que editam, os que viralizam, os que postam meme. São os que se comunicam com clareza. Deixa eu te contar aqui uma coisa aqui dos bastidores, tá? Tem corretor aqui no Método Rivas que fez a primeira venda no direct, usando só stories, com fundo preto e texto branco só, sem aparecer, sem edição, mas com estratégia. Porque no método, a gente não ensina a fazer conteúdo bonitinho.
Não é sobre isso. A gente ensina a criar conteúdo estratégico, conteúdo que faz o cliente certo parar, ouvir e se conectar com você e do seu jeito. Tem gente que começa sem aparecer, tem gente que começa só escrevendo, tem gente que começa só mostrando bastidor. E sabe o que acontece? Com o tempo, a confiança cresce, a trava some, a naturalidade chega. E se você está pensando, mas eu sou ruim de tecnologia, eu não sei mexer direito. Calma, o método Rivers não é um curso técnico. Ele é um processo simples, direto, feito para quem precisa de resultado e não de complicação. Resultado. Inclusive, dentro do método tem aulas passo a passo mostrando como editar vídeos, imagens também, usando ferramentas simples, gratuitas como Canva, CapCut. E a gente mostra também os gatilhos certos para você aparecer nas câmeras com leveza, com conexão, naturalidade e a melhorar a sua comunicação, sem forçar nada no seu tempo. Você não precisa dominar tecnologia, você precisa dominar a mensagem certa. E isso a gente mostra etapa por etapa, um mapa completo, lembra? Porque no fim, você não precisa de perfeição para começar. Você precisa de direção, direcionamento. E quando você sabe o que dizer, o jeito de dizer vem junto também. E aí a venda aparece. Vamos para a próxima pergunta, que também é uma das mais perigosas, que é assim, ó. Eu não tenho tempo para aprender um método novo. Essa frase carrega uma verdade silenciosa, que muita gente tem vergonha de admitir, tá? Que é assim, ó. Eu mal dou conta do que já estou fazendo. Como é que eu vou aprender um negócio novo agora? Se você sente isso, eu entendo completamente. Porque o corretor vive correndo. Conheço milhares de corretores, lembra? Eu sou construtora. Eu tenho milhares de parceiros. É visita, é plantão, é WhatsApp, é grupo da imobiliária, é cliente que desmarca em cima da hora quando não dá um bolo. É um corre-corre que no final do mês te deixa exausto, exausta e quase sempre com aquela sensação de que não vendeu o suficiente, quando às vezes não vendem. Então, quando alguém fala, vem aprender um método, a primeira reação é, não dá, não tem tempo. É ou não é? Deixa eu te mostrar um outro ponto de vista, presta atenção. Talvez não seja que você não tem tempo. Talvez você esteja gastando seu tempo no lugar errado. Você está gastando tempo com lead frio, desqualificado, com anúncio que não converte, só faz perder teu dinheiro, com conteúdo que ninguém responde, ninguém, só teus familiares, teus amigos, com lista fria. Ou seja, seu tempo está sendo consumido por um modelo que não funciona mais. E o que a gente faz dentro do método Rivers não é te dar mais uma coisa para aprender, é te dar uma nova forma de usar o tempo que você já tem. É pegar o tempo de hoje, que você tem hoje, que você está tentando aí vender a todo custo, e transformar em um processo que atrai, que posiciona e que vende por você. Corretores que aplicam o método não tem tempo sobrando, tá? Eles têm direção. Direção para saber o que postar, direção para saber como anunciar, direção para saber como responder e quando seguir no WhatsApp. E sabe o que isso gera? Alívio. Porque quando você para de tentar adivinhar o que funciona, você começa a ver resultado. E a verdade é simples. Você não precisa de mais tempo. Você precisa parar de desperdiçar o teu tempo, o tempo que você tem. Parar de desperdício de tempo. E é isso que o método Rivers te dá. E a próxima pergunta, sem dúvida, é a mais perigosa para o seu sucesso. Porque ela te mantém numa posição de vítima e te aprisiona, não te deixa fazer nada, porque te faz focar só no problema. E essa pergunta é, eu não tenho dinheiro para investir em um método, nem em anúncios. O que eu faço? Essa é, de longe, uma das perguntas mais pesadas de se fazer. Porque por trás dela tem vergonha, tem frustração, tem a sensação de estar parado no mesmo lugar há tempo demais e sem força para sair. Deixa eu dizer aqui, com todo respeito e firmeza, eu entendo de verdade, porque eu já estive em situações complicadas, como eu te contei na aula 1, que na pandemia meus negócios pararam e eu continuei botando dinheiro, muito dinheiro na obra. E eu estava me separando na época e eu fui voltar a morar com a minha mãe aos 35, desde os 22 que eu era independente, morava só.
Mas tem uma coisa que eu aprendi, que mudou tudo pra mim. Foca muito nessa frase que eu vou te falar agora. Foca muito, de verdade. Presta atenção, vem cá. Como diria Albert Einstein, a maior prova de insanidade, é querer resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Se você não tem dinheiro hoje, isso é exatamente o motivo para você investir. E eu não estou falando de se endividar sem critério. Eu estou falando de sair do modo sobrevivência e entrar no modo estratégia. Porque o que te trava hoje não é a falta de dinheiro, é a falta de estrutura que te gera dinheiro. Você já parou para pensar quanto custa continuar do jeito que você está agora? Quantos leads você já perdeu por falta de posicionamento? Quantas visitas você já fez sem nenhum retorno? Quantos meses você já passou vendendo pouco ou até às vezes nada? E eu te pergunto aqui com frieza, mas com carinho. Se você continuar fazendo isso, só o que você já sabe, o que muda mês que vem? No método Rivers, a gente mostra como organizar sua comunicação, o seu conteúdo, os seus anúncios e o seu atendimento com clareza, para você parar de apostar e começar a construir. A gente tem aluno que entrou vendendo R$0 e fez a primeira venda 10 dias depois. E quando a comissão caiu, sabe qual foi a primeira coisa que ele disse? Se eu tivesse feito isso antes, não tinha perdido tanto tempo. Tempo é dinheiro, lembra? E é vida. Então, se hoje você não tem grana, investe o que você tiver de mais valioso. Sua decisão. E decide não aceitar mais viver correndo atrás e esperar cair do céu. Você não precisa de sorte. Você precisa de direção. E isso agora está nas suas mãos. Mais uma dúvida que apareceu também muito nos meus directs foi o seguinte. Preciso ter imóvel exclusivo para aplicar o método? Essa pergunta revela uma confusão muito comum no mercado. Muita gente acredita que só dá para aplicar a estratégia se tiver exclusividade. Se não tem um imóvel só para si, acha que está fora do jogo. Mas ó, a real, deixa eu te dizer aqui uma coisa bem clara. O que faz o cliente querer comprar de você não é a exclusividade do imóvel, é a autoridade do corretor. Ele te enxergar como referência. Você pode ter o imóvel mais exclusivo do mundo e mesmo assim não vender. Se o cliente não confia em você, verdade ou não é? E ao mesmo tempo pode vender o mesmo imóvel que outros 10 estão anunciando, mas ser o único que o cliente quer conversar. Porque foi você quem gerou conexão, posicionamento e segurança emocional. O método Rivers é justamente sobre isso. Fazer o cliente te escolher, mesmo que tenha outras opções. Porque ele confia mais em você. Porque ele sentiu verdade em como você se comunica. Agora, claro, ter imóveis exclusivos te dá vantagem. É um diferencial, mas não é condição. E, inclusive, dentro do método Rivers, tem aula específica onde eu te ensino passo a passo como captar imóvel exclusivo. Como abordar, o que falar, como gerar valor para o proprietário e como se posicionar de forma profissional sem parecer o quê? Um desesperado, desesperada. A gente também ensina estratégias de captação com e sem exclusividade. Como criar argumentos, como mostrar valor e como montar uma carteira inteligente, como ter uma comissão mais alta que o mercado paga. Sim, para você não depender só de sorte ou da briga por preço. Então, se hoje você ainda não tem exclusividade, isso não te impede de aplicar o método. E, aliás, é aplicando o método que você começa a se destacar tanto. E aí sim os proprietários passam a querer te dar exclusividade, passam a te procurar e querer que você venda os imóveis deles. Mas e aquela voz interior que você deve estar se perguntando aí? Mas funciona pra mim? Eu vendo Minha Casa Minha Vida, ou eu vendo alto padrão, ou eu vendo imóveis rurais, ou imóveis comerciais, ou imóveis de aluguel. Essa pergunta tem várias versões, mas no fundo ela carrega a mesma dúvida. Será que esse método funciona para o meu caso específico, para o meu nicho? Deixa eu aqui te responder com toda clareza. Sim, funciona. Mas não é porque é um método genérico. Não. Ele funciona porque é um método estratégico, adaptável e baseado em princípios que valem para qualquer nicho dentro do mercado imobiliário. Por quê? Porque quem compra um imóvel, seja um sítio, uma cobertura, um estúdio, financiado ou à vista, é um ser humano.
E o que convence o ser humano não é o imóvel em si, como você pensa aí. Não. É a conexão com quem apresenta. A clareza da comunicação, o posicionamento de confiança e a forma de conduzir a jornada da decisão. E é exatamente isso que o método Rivas te ensina. Tem aluno nosso que vem de Minha Casa Minha Vida e começou a atrair cliente qualificado com um simples conteúdo mostrando antes e depois da compra. E começou o quê? A vender em escala. Em escala, grande quantidade. Tem corretor de alto padrão que depois de aplicar os pilares do método, dobrou o número de visitas com os leads que já sabiam o valor do imóvel, leads qualificados. E mesmo assim, mesmo sabendo o valor, queriam visitar, fecharam. Tem gente que vende terrenos, imóveis rurais, locação, galpão, lançamento. Todos eles relatam a mesma coisa. Ah, eu achava que no meu caso era diferente, mas era só falta de método. Por quê? O que o método Rivas entrega não é uma fórmula engessada. Ele é um mapa que mostra como se posicionar, atrair o cliente certo, comunicar valor, que é diferente de preço, e fechar com consistência, ter consistência nas vendas, independente do tipo de imóvel. É por isso que funciona. Não porque é genérico, mas porque é profundo. E quando você entende isso, você para de achar que o seu nicho é um problema e começa a usar ele como vantagem. Você percebeu o que acabou de acontecer aqui? A gente não falou de mágica, não teve hackzinho, nem frase pronta de efeito. O que você viveu aqui foi um processo de clareza. Você escutou, sentiu e reconheceu perguntas que estavam aí dentro de você e há muito tempo. Travando suas ações, congelando seus resultados, te mantendo num ciclo silencioso de frustração. E só de dar nomes a essas perguntas, você já começou a se libertar delas. Porque a verdade é que ninguém muda sem entender o que está travando por dentro. E ó, você pode até assistir 10 cursos, copiar 20 estratégias, fazer 1000 anúncios, gastar maior grana aí com o anúncio, mas enquanto essas perguntas estiverem pulsando dentro de você, te puxando para baixo como âncoras invisíveis, a vida não acontece, a virada não vem. E agora que a gente destravou isso juntos, eu preciso te dizer uma coisa com toda a verdade do mundo. Saber essas respostas é, na verdade, um grande privilégio. Mas aplicar essas respostas, aí é uma decisão. E você tem agora duas opções diante de você. Duas. A primeira, agradecer esse conteúdo, se sentir inspirado e voltar para a rotina de sempre, esperando que dessa vez algo mude sozinho. E a segunda opção é entender que isso aqui não foi só uma aula, foi um chamado. Uma chance real de fazer diferente, de viver diferente, de se tornar o corretor, a corretora que você sempre soube que podia ser. E se você está aqui comigo até agora, é porque já decidiu que não quer mais vender quando der. Você quer vender todo mês, com estrutura, com direção, com consistência. E talvez agora você esteja se perguntando aí, tá, Cacá, qual é o próximo passo? E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Bora? Se você chegou até aqui, inclusive, parabéns. Isso mostra que você está comprometida em fazer parte dos 5% dos corretores de elite que vendem 3 vezes mais imóvel do que a média. E já entendeu que está travando suas vendas. E agora você tem uma escolha. Continuar no mesmo ciclo de frustração ou entrar para os 5% dos corretores que mais vendem no Brasil. A grande diferença entre os corretores que batalham todo mês e os que fecham 3 vezes mais imóveis de forma previsível não é talento, é método. E agora você tem acesso a um método testado e validado que pode triplicar suas comissões em 30 dias. Mas esta oportunidade é agora. Se você perder, pode não ter outra chance. O que você está perdendo sem um método? Bora lá? Quantos clientes você já perdeu este mês porque não soube gerar leads certos e fechar vendas? Agora multiplica isso por 12 meses. Esse é o dinheiro que está escorrendo pelo ralo, enquanto você tenta vender no achismo. O método Rivas não é só um curso, ele é um mapa validado para vender mais e nunca mais você ficar dependendo de sorte.
Mas será que o método Rivas funciona para você? Eu vou dizer para quem me funciona, tá? O método Rivas funciona para, presta atenção, ó, corretores de imóveis populares, Minha Casa Minha Vida, apartamentos e casas também de médio padrão. Você vai aprender a gerar um fluxo constante de leads qualificados e converter mais clientes sem depender de portais imobiliários. Vai vender na escala, em alta quantidade. Corretores de imóveis de alto padrão e luxo. Estratégias avançadas para atrair clientes do topo da pirâmide e construir uma presença digital de autoridade. Corretores iniciantes, se você ainda não tem um grande portfólio, o método vai te ensinar a gerar demanda e vender mesmo sem ter um nome consolidado no mercado. Ainda. Corretores experientes que querem escalar. Se você já vende, mas quer multiplicar suas vendas e transformar sua rotina em uma máquina previsível de fechamentos, o método dá as ferramentas para isso. Independente do tipo de imóvel que você vende, o método Rivas foi estruturado para aumentar suas vendas e gerar previsibilidade no seu faturamento. E o que você vai aprender exatamente no método Rivas? Vamos lá para o resumo? No módulo 1, como sair da invisibilidade e virar referência no mercado. É sobre como ser visto como autoridade e nunca mais ser só mais um corretor. Transformar seu Instagram em uma máquina de clientes prontos para comprar. Aprender os 3 vídeos estratégicos que fazem o cliente confiar em você antes do primeiro contato. Organizar sua bio, destaques e identidade visual para gerar credibilidade, profissionalismo, conversões, vendas. Sem isso, você continua o quê? Invisível e sendo ignorado pelos clientes. No módulo 2, como atrair clientes todos os dias com estratégia de tráfego orgânico e tráfego pago. É sobre como gerar um fluxo previsível de clientes sem depender de portais imobiliários. Como criar um funil de vendas simples que filtra curiosos e atrai compradores reais. No tráfego orgânico é como crescer no digital sem investir 1 centavo em anúncios. E no tráfego pago é como rodar anúncios altamente lucrativos no Google Ads e no Meta Ads, Facebook, Instagram. É como criar funis de tráfego pago para captar leads prontos para fechar negócio. Com isso, você nunca mais vai precisar correr atrás de clientes. Você vai ser procurado. No módulo 3, é como criar leads de compradores reais e para jogar dinheiro fora. É como criar anúncios que atraem clientes prontos para comprar. Google Ads, Meta Ads, qual escolher, quando e como dominar os dois, quando juntar os dois também. É como segmentar corretamente seus anúncios para impactar as pessoas certas, não curiosos. É sobre como evitar os erros que fazem corretores jogarem dinheiro fora com anúncios ruins. Se você já gastou dinheiro com tráfego e não teve retorno, é porque não sabia fazer do jeito certo. Ou quem fez para você também não sabia. No módulo 4, do contato ao contrato, como fechar vendas todos os dias, como transformar conversas soltas em fechamentos, técnicas de persuasão, influência e fechamento de alto nível, como parar de ouvir vou pensar e acelerar as decisões, follow-up estratégico que mantém o cliente engajado até o fechamento. Se você já perdeu um cliente por indecisão, esse módulo é o que vai resolver isso. E tem bônus exclusivos. O primeiro bônus é uma mentoria, presta atenção nisso, é uma mentoria individual, agora somente para apenas os 10 primeiros inscritos. Então se prepara para agir rápido e garantir essa mentoria comigo. Porque somente essa mentoria aqui, a minha hora de mentoria individual, uma hora de mentoria individual comigo, é R$2.000. 2.000. Mas quem vai ganhar são somente os 10 primeiros a se inscrever, bem claro. Os 10 primeiros. Não são 11, são os 10. Se você for um dos 10 primeiros a entrar no método Rivas, vai ganhar uma mentoria individual comigo, de graça. O bônus 2 é como ganhar muita comissão vendendo Minha Casa Minha Vida. O valor real é R$497. Sobre criação de conteúdos específicos para atrair clientes do Minha Casa Minha Vida. Só essa estratégia pode aumentar a sua renda para 20 mil ou mais por mês. O bônus 3 é como criar conteúdos para alto padrão. O valor real é R$497. Você vai aprender a atrair e vender para clientes de imóveis de luxo. O bônus 4 são templates e scripts exclusivos. O valor real
é 597. São scripts de fechamento, modelo de apresentação de imóveis e abordagens prontas. O bônus 5, ai, presta atenção nesse bônus 5, sério. É inteligência artificial para corretores. Atenção! Este bônus exclusivo é só para quem garantir a vaga na segunda-feira. E pode anotar, ele vai mudar completamente o jeito que você vende imóveis. O valor real é 697. E você vai levar o quê? De graça. Você sabia que os agentes de inteligência artificial já estão revolucionando o mercado imobiliário? De acordo com uma matéria da revista Exame, corretores que usam inteligência artificial estão fechando negócios muito mais rápido, atraindo mais clientes e filtrando leads de forma automática. A inteligência artificial responde dúvidas, qualifica clientes e trabalha para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, você não paga nada para bichinha. E agora você vai aprender a configurar sua própria IA, sem precisar contratar ninguém. Você vai aprender a configurar seu agente de IA para responder e qualificar leads automaticamente. Nunca mais vai perder um cliente por demora na sua resposta. Seu atendimento vai ser instantâneo, vai filtrar curiosos, falar apenas com clientes prontos para comprar, vai acelerar fechamentos, ganhar tempo para focar no que realmente importa, que é vender mais. Se você garantir sua vaga, ele vai ser seu de graça. Esse agente, tem noção disso? Atenção! Esse presente só vale para quem garantir a vaga na segunda-feira. Atenção! Então não fique para trás. As vendas estão mudando e quem se adaptar primeiro vai dominar o mercado. O bônus 6 são 8 mentorias em grupo, ao vivo, para tirar todas as suas dúvidas. Você não vai estar sozinho nessa jornada. Durante 8 semanas, você vai participar de encontros exclusivos ao vivo comigo, onde vamos tirar todas as dúvidas sobre o método Rivers. Você poderá trazer casos reais seus e receber a orientação direta. Te falei que não era um cursinho. Tem orientação, tem acompanhamento. Você vai aprender com as perguntas dos outros alunos também. E você vai crescer 10 vezes mais rápido. Terá a chance de receber feedbacks que ajustam seu posicionamento e aceleram suas vendas. São 8 mentorias em grupo semanais ao vivo comigo, Cacá Rivers, junto com outros corretores comprometidos com resultados de verdade. Cada encontro é uma oportunidade de desbloquear o que está travando suas vendas naquele momento. Acompanhamento é método. É como ter um acompanhamento contínuo, literalmente, para aplicar o método da forma certa, corrigir rota, alcançar sua meta de 3 vezes mais imóveis vendidos em 30 dias. O valor real disso? R$800. Você vai levar com bônus totalmente gratuito. O total de bônus é de R$5.085. Somando ao método Rivers, que tem um investimento de R$3.000, o investimento real desse pacote seria de R$8.085. Mas para quem está participando do Máquina de Vender Imóveis, eu tenho uma condição especial. Tudo isso aqui ia sair por R$1.497. Nem 25% do valor total de tudo que você vai levar. Com os bônus, mentorias, o método Rivers. Mas calma que tem mais, tem ainda mais. Até quinta-feira eu vou dar um desconto de R$500. Eu tô fazendo tudo isso aqui para te ajudar a tomar a melhor decisão da tua vida. Então, até quinta-feira vai ficar a seguinte condição. 12 parcelas de apenas R$103,11. Ou R$997 à vista. Agora, depois de quinta, volta o valor de R$1.497. Agora me responde aqui. Se você fechar apenas um imóvel a mais de um mês por conta do método, você recupera esse valor o quê? 50 vezes? Mínimo, né? Pode ser muito mais. Agora, se você ainda acha que aprender a vender mais vale menos que um lanche de iFood, aí talvez seja melhor continuar esperando o cliente cair do céu. A pergunta é, você está disposto a continuar perdendo dinheiro por falta de método? Reflete aí. Essa decisão já se pagou antes mesmo de você entrar. E agora, para você aumentar as suas chances de na segunda-feira conquistar a sua vaga, vamos abrir um grupo VIP, onde vamos liberar o link de inscrição 1 hora antes dos demais grupos. A gente vai abrir lá no grupo VIP às 7 horas da manhã. Segunda-feira, 7 da manhã. Vai te ajudar a garantir todos os bônus. Para entrar no grupo VIP, basta você clicar no botão aqui do site ou me pedir
lá no direct depois, ou pedir também no privado dos administradores, lá dos grupos da gente. Mas isso faz depois, porque tem muita coisa incrível ainda. Segura, segura. Eu vou tirar todo o peso aí da tua decisão de entrar aqui no Método Rivers e triplicar suas vendas de imóveis dentro de 30 dias, mudando completamente a sua vida e pôr nas minhas costas. Eu vou te dar uma garantia total. O risco é 100% meu. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei do potencial do Método Rivers. Eu sei do impacto real que ele pode ter na sua vida. E é por isso que eu assumo todo o risco por você. Você não está assumindo risco nenhum. Quer entender? Vamos lá. Se em 7 dias você decidir que o Método Rivers não é para você, não importa o motivo, basta mandar uma mensagem e devolvemos seu investimento na hora. Ou seja, ou você ganha ou você ganha. Só que eu vou muito mais além. Muito mais. Muito mais. Preste atenção nisso. Vem cá. Se em 90 dias você não tiver aumentado suas vendas, você terá uma mentoria particular comigo. E se depois de mais 90 dias você ainda não conseguir resultado, eu devolvo 100% do valor investido e mais R$500 do meu bolso. Ou seja, eu só estou fazendo isso porque eu sei que quem aplica o método tem resultado. E se você aplicar o método 100%, o sucesso é inevitável. Se você vender um imóvel do Minha Casa Minha Vida, uma média de R$200 mil, a sua comissão já será uma média de R$10 mil. Se você vender um flat de R$350 mil, por exemplo, a sua comissão será de mais ou menos aí R$17.500. Se você vender um imóvel aí, intermediário, médio padrão, de R$500 mil, sua comissão vai ser em torno do quê? De R$25 mil. Ou seja, na sua primeira venda, você recupera o investimento no curso e ainda sai com muito, mas muito lucro. E agora vem a grande pergunta. Agora você tem 3 caminhos e só um deles realmente vai te levar para o próximo nível. Opção 1, fingir que nada disso está acontecendo, ignorar esta oportunidade e continuar tentando vender sem método. Achar que um dia, do nada, as vendas vão começar a acontecer. E ver os seus concorrentes fechando negócio enquanto você fica para trás. Opção 2, tentar sozinho. Passar meses ou até anos testando no escuro. Jogar dinheiro fora com estratégias que não dão resultado, não dão mais resultado. E no final, perceber que se tivesse seguido um método validado, já estaria vendendo muito mais. Opção 3, fazer parte da elite dos corretores que mais vendem. Seguir um passo a passo, testado e aprovado. Criar um fluxo constante de clientes qualificados. Vender 3 vezes mais imóveis em 30 dias. Recuperar seu investimento na primeira venda. A escolha é sua. Vai continuar tentando o jeito difícil ou vai pegar o atalho e vender mais rápido? Agora a escolha está na sua mão. Agora é com você. Clica no link, entra no grupo VIP e se prepara para garantir sua vaga segunda-feira às 7 horas da manhã. Agora eu te dar aqui um alerta de como se inscrever no Método Rivers com segurança. Atenção, passo a passo. Clique no botão aqui da página, aqui no grupo VIP, entra nele, tá? Quem estiver nesse grupo VIP vai receber o link de inscrição 1 hora antes de todo mundo, às 7 horas da manhã, na segunda-feira agora. Enquanto os outros grupos vão receber o link às 8 horas da manhã, também na segunda-feira. Dessa forma, aumenta suas chances de conquistar todos os bônus exclusivos, inclusive os limitados para os 10 primeiros, lembra? O desconto de R$500 e também garantir sua vaga com prioridade. Lembra da mentoria individual comigo, os 10 primeiros. Etapa 2, prepare-se na segunda-feira. Na segunda-feira, às 7 da manhã, o link oficial de inscrição será enviado no grupo VIP. Atenção, o link será da Hotmart, é a nossa única plataforma de pagamento. Não enviaremos boleto, Pix ou links por fora. Então fica de olho, tá? 7 horas da manhã, link de inscrição liberado, exclusivamente grupo VIP. 8 da manhã,
link enviado nos demais grupos. Ou seja, quem estiver no grupo VIP tem 1 hora de vantagem para garantir os bônus e a vaga da mentoria individual. São para os 10 primeiros. Etapa 4, tá? Evite golpes, fique atento. Nossa comunicação oficial acontece nos grupos de WhatsApp, nosso e-mail oficial, nos contatos dos administradores dos grupos. Se alguém chamar no privado fora da equipe, não clique em nada e bloqueie. Confira sempre se é um administrador. E aqui estão os contatos oficiais dos nossos administradores. Administrador 1, ó aqui, olha aqui na tela, olha aqui, se liga aqui. Prefixo 21 96647 6200, administrador 1. E o administrador 2, prefixo 21 96736 2973. Somente esses 2 números, nada mais. Somente esses 2 números, nada mais. Só confie neles. Lembrando, nosso curso tá onde? Nosso método? Hotmart. O link tem que ser da Hotmart, tá bom? Agora, nos vemos dentro da onde? Do método Rivas. Entra agora mesmo pro grupo VIP, tá? Fica nos grupos do WhatsApp que você vai estar em total segurança. Só confia nesses 2 números que eu acabei de te falar, que apareceu aqui na tela. Somente neles. Qualquer outro, bloqueia. Só nesses 2, tá bom? Entra no grupo VIP para você ter a chance de ser um dos 10 primeiros a receber aquele big bônus, que é a mentoria individual comigo, que o meu valor hora custa R$2.000, tá? E você vai ter uma mentoria individual comigo, se você for um dos 10 primeiros. Então, entra no grupo VIP, porque lá o link vai ser enviado 1 hora antes dos demais grupos, às 7 da manhã, 7 horas. 7 horas da manhã, segunda-feira. 7 horas da manhã, segunda-feira. Entra no grupo VIP e eu te vejo onde? Eu te vejo no Método Rivas, onde você vai se tornar uma máquina de vender imóveis. Tamo junto? Tamo junto. Chega!